Salve, salve você, boa noite, boa noite, boa noite. Se você pensa em fazer uma dieta, se você come todos os dias, se você se alimenta de alguma forma inconsciente e deseja transformar o seu padrão para uma forma mais consciente, para você entender de fato o que é bom ou não para você, o que te faz bem ou não, aquilo que é saudável ou não para você. Se você ainda não sabe o que é saudável para você, esse é o lugar para você estar nesse momento, nesse local, seja ao vivo, seja na gravação. Eu tenho certeza que na aula de hoje você vai aprender muito sobre alimentação consciente, sobre a Ayurveda, sobre o ato de se alimentar e de se movimentar na vida cada vez com mais consciência e com mais sabedoria daquilo que faz sentido para você e que gera bons resultados na sua vida. A aula de hoje é a nossa primeira aula de uma série de próximas aulas que virão, se Deus quiser, se tudo permitir. A gente vai falar bastante sobre alimentação consciente, mas vamos falar também sobre aquilo que envolve a alimentação consciente. A nossa fome, o nosso Agni, que é a nossa capacidade de... Para a gente começar a nossa live sobre alimentação consciente, antes de mais nada é importante a gente definir o que é o conceito de fome. Você sabe dizer o que é fome? Você sabe reconhecer a sua fome? Você sabe dizer quando você está com fome ou quando você está com vontade de comer? O conceito de fome no dicionário de Oxford está muito bem descrito. A gente encontra ali que fome é a sensação que traduz o desejo, a necessidade de comer. Ela traduz o desejo, mas é a necessidade. Pega essa palavra aqui, necessidade de comer. A fome é a sensação fisiológica que se sente quando um organismo necessita de reposição nutricional. A grelina, que é um hormônio liberado pelo nosso estômago, quando se encontra vazio, age diretamente no nosso cérebro, mandando sinais fisiológicos para o nosso corpo de que, ei, tá na hora de comer, tá na hora de botar um alimento aqui dentro desse corpo, tá na hora de se nutrir, senão a gente vai padecer, não vai conseguir realizar o nosso dharma, não vai conseguir realizar as nossas missões de vida. Então, pelo amor de Deus, coma, meu jovem, coma, coma. Então, o conceito de fome ele está muito bem esclarecido quando a gente fala sobre a necessidade de comer. E quando a gente pensa na forma que a gente se alimenta hoje na nossa vida, você aí que está aqui comigo, qual é a forma que você se alimenta? Você se alimenta pela necessidade de comer, você se alimenta pelo desejo de comer, ou você se alimenta pelo tenho que comer? Esses três pilares compõem uma alimentação consciente e a gente vai falar bastante deles ao longo dessa nossa aula de hoje. Então, agora que a gente sabe a definição de fome, qual é o objetivo de se alimentar? A gente precisa entender que a gente faz as coisas que a gente faz na nossa vida porque tem um objetivo. Por trás de todas as coisas na vida existe uma motivação e um objetivo. E se a gente não tiver consciência de quais são os objetivos das nossas ações, das nossas escolhas, muito provavelmente a gente não vai chegar aonde a gente deseja. Por isso, clareza é importante nesse momento. Então, eu vou ler aqui uma definição bem simples, bem rápida e bem clara de qual é o objetivo de se alimentar. Os alimentos ingeridos servem para nutrir e para estocar nutrientes no organismo. Isso todo mundo sabe. Quando a alimentação é feita de forma errada, o organismo consome toda a quantidade de nutrientes Opa! O organismo consome toda a quantidade de nutrientes ingeridas e não estoca nada, danificando os tecidos musculares que são indispensáveis na recepção de estímulos nervosos, bem como a contração muscular. Então, basicamente, os alimentos que a gente ingere servem para serem quebrados e digeridos e transformados em nutrientes que vão ser estocados ao longo de todo o nosso corpo. Na Ayurveda a gente tem o conceito dos 7 tecidos, na nutrição contemporânea a gente tem um outro conceito, mas tudo fala da mesma coisa. De tecido adiposo, de tecido muscular, de tecido ósseo, de tecido nervoso, de tecido reprodutivo. O conceito é o mesmo, só mudam as palavras e a língua
ao qual eles estão se referindo. Mas os alimentos ingeridos servem para prover nutrientes ao nosso corpo e dessa forma manter o seu bom funcionamento e a sua saúde. Caso a gente coma de forma insuficiente, esses nutrientes vão ser todos digeridos e nada vai ser estocado no nosso corpo. Então, a gente não vai ser capaz de suportar escassez, da mesma forma que os nossos antepassados foram ensinados, né, a suportar a escassez. O nosso corpo ainda é capaz de suportar a escassez, mas caso a gente não se alimente adequadamente no dia a dia, o nosso corpo vai perdendo cada vez mais essa capacidade de suportar a escassez, sofrendo com os efeitos de uma má nutrição cada vez mais rápido. Então, a falta de nutrientes no organismo pode provocar alguns problemas, como desnutrição, atraso no desenvolvimento mental, hipovitaminose, anemia, anorexia, depressão, ansiedade, retenção de líquidos, cãibra, dor de cabeça, desconforto intestinal, desconforto abdominal, memória ruim, cabelos e unhas frágeis, fraqueza, mal-estar, indisposição, colesterol. Você já entendeu, né? A gente está falando do caminho do adoecimento. Então, outra possibilidade que existe também é que a gente não seja capaz de digerir todo o alimento que a gente come. Então pode ser que a gente esteja comendo só o suficiente para se nutrir ali naquele momento e o nosso corpo não vai conseguir estocar nutrientes, ou a gente está comendo demais. E quando a gente come demais, a gente satura o nosso corpo e torna tudo mais difícil de ser digerido e dos nutrientes de serem absorvidos. E o que acontece? O nosso corpo, dentro dessa incapacidade de quebrar os alimentos e transformá-los em nutrientes, mas também na sua incapacidade de quebrar esses alimentos e transformar os dejetos desses nutrientes em eliminações através das fezes e da urina, o nosso corpo fala assim, velho, eu não sei o que fazer com isso, vou acumular. E aí a gente acumula esse alimento mal digerido em forma de toxinas, seja ao longo do nosso trato digestivo, seja nas gorduras viscerais, né? Nos lugares que não era para ter acúmulo de gordura, começa a ter esse acúmulo de gordura, esse acúmulo de toxinas. Na Ayurveda a gente chama isso de ama, né? Alimentos não digeridos ou alimentos mal digeridos se transformam inevitavelmente em toxinas dentro do nosso corpo. Daí a importância da gente saber se alimentar de forma consciente, nem muito, nem pouco, de forma adequada. Mas o que é adequado? A gente vai descobrir nessa aula de hoje. Então, temos aqui bem definido o que é fome e qual é o objetivo da gente se alimentar. Mas será que a gente sabe diferenciar a fome do nosso amigo? Aqui não estava legal. Você sabe a diferença de fome e apetite? A gente viu ali em cima que fome é a necessidade de comer, enquanto o apetite é a vontade, é o desejo de comer. E quem não sabe diferenciar fome de apetite, acha que no primeiro roncar do estômago, acha que naquele cheirinho de pão saindo da padaria, fala, nossa, eu tô com uma fome de um pãozinho. Será que isso é fome mesmo? Ou será que é só o seu apetite despertando e falando assim, epa, bora comer? Né? Então, a incapacidade da gente ter consciência de diferenciar o que é um sintoma de fome e o que é um sintoma de vontade de comer, de apetite, é um dos primeiros passos do caminho do adoecimento que a gente falou agora, que vai levar a todas essas doenças. Então, ambos são importantes e ambos são extremamente necessários para a gente se alimentar. Porque de nada adianta você comer sem desejo naquilo que você está prestes a comer, porque senão aquilo vai diminuir o seu fogo digestivo, vai diminuir a sua capacidade digestiva e, consequentemente, vai fazer com que você não digira bem aquele alimento, por mais gostoso que ele seja, por mais saudável que ele seja, você não vai digerir bem aquele alimento se você não tiver desejo de comer ele. Por outro lado, se você só tiver desejo, mas não tiver fome, você também não vai digerir aquele alimento adequadamente. Ele vai ser bom para você durante uns 5, 6, 10 segundos se você mastigar bem, 15 segundos se você mastigar muito bem, mas depois disso, engoliu já era. Passou o prazer, a dopamina já foi liberada ali, você já teve a sua recompensa, mas depois disso, acabou, acabou.
agora é com o seu corpo para lidar com aquilo, mesmo que ele não esteja preparado, mesmo que ele já esteja super saturado de alimento, mesmo que ele esteja enfraquecido. Você sucumbiu aos desejos da sua mente, você sucumbiu aos desejos dos seus órgãos do sentido, mas aquilo não vai te nutrir de forma adequada. Por isso é importante você saber caminhar e equilibrar esses dois polos tão importantes da nossa alimentação consciente. É saber reconhecer a sua fome e saber reconhecer os seus desejos, o seu apetite. E o seu apetite ele pode ser domado. O seu apetite ele pode ser ensinado. A sua mãe e o seu pai te ensinaram sobre o seu apetite. O seu contexto social e familiar te ensinou sobre o seu apetite. Determinou sobre aquilo, determinou o que você vai ter desejo ou não. Determinou aquilo que você vai ter vontade de comer ou não. Só que se você agir de forma inconsciente, reproduzindo esses padrões aos quais você foi ensinado, reproduzindo esses padrões aos quais você foi quase que impelido através de uma alimentação quando você era incapaz de produzir e fazer o seu próprio alimento, se você continuar escolhendo o caminho da inconsciência nesse campo, muito provavelmente você vai continuar fazendo escolhas equivocadas para você. Então, a alimentação consciente é também a sabedoria de equilibrar o desejo e a fome, para que você possa comer um alimento que é bom para você, no momento adequado para você, da forma adequada para você, só que sem que esse alimento te gere toxina, sem que esse alimento te gere adoecimento. E como que você faz isso? Sabendo determinar o que é bom que eu tenha vontade. Tem gente, eu sempre, vou falar uma coisa aqui, pessoal. Eu sempre tive muita dificuldade de comer frutas. Quem me conhece há mais tempo, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sempre tive muita dificuldade de comer frutas, tá? Um recado importante aqui, um parênteses, pessoal que está aqui no Instagram, vai deixando seus comentários aqui, que depois no final da live eu vou ler todos, tá? Porque agora a tela do computador tá cobrindo e eu não estou conseguindo ver. Mas cada comentário que vocês deixarem aqui eu vou ver no final da live e vou responder um por vez. Continuando parênteses, eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de comer frutas. E por isso é importante eu observar qual era o meu contexto social. Meu pai e minha mãe comiam frutas? Será? Vocês acham que meu pai e minha mãe comiam muitas frutas perto de mim? Será que na escola meus amiguinhos comiam frutas perto de mim? Será que no contexto social e familiar que eu fui inserido existiam muitas frutas à disposição? Existia um estímulo para eu comer frutas? Muito provavelmente não. Não da forma adequada, não da forma que me estimularia a desenvolver esse hábito. Eu tive um hábito durante muitos e muitos anos de comer salgadinho. Eu tive um hábito durante muitos anos de comer bolacha de pacote, traquinas. Era isso que eu comia. Eu não comia uma banana, eu não comia uma maçã. Eu comia uma traquinas. Minha mãe falava assim: Gustavo, come fruta, você nunca come fruta. Mas eu ia ver, ela estava comendo um pacote de bolacha. Um pacote de torrada com manteiga. Será que eu, no auge dos meus 6, 7 anos, ia falar: não vou comer a torrada com manteiga, vou comer esse melão? É lógico que não. É lógico que não. Então eu preciso ser capaz de reconhecer qual é o meu histórico, o que me trouxe até aqui, quais são os padrões que eu reproduzo na minha vida, quais são os padrões que eu reproduzo nas minhas vontades, nos meus desejos alimentares e aonde que eu aprendi isso? Quem me ensinou isso? Até hoje eu tenho 20, 32, eu ia falar 20, ó, que sonho. Tenho 32 anos. Até hoje, quando o sol se põe, eu tenho vontade de comer um pãozinho na chapa. Porque eu fui morar com meu pai com 17 anos e o meu pai tem o hábito de comer pão todas as tardes quando o sol se põe ali, 4h30, 5 horas, 5h30 da tarde, e meu pai chega com a sacolinha de pão quentinho desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Eu não quero mais comer pão, farinha me faz mal, mas mesmo assim, 5 horas, 5h30 da tarde, o sol se põe e me vem aquela vontade de comer um pãozinho. Mas a minha consciência me diz, não, vou comer
uma comida, vou comer uma sopinha, vou comer uma coisinha que seja saudável, nutritiva e positiva para o meu corpo e que eu também sinta desejo. Talvez eu não sinta desejo quando eu penso no antes, né? Se eu pensar agora, pô, um pãozinho na chapa com azeite, orégano, gergelim e sal, ou uma sopa de abóbora, eu vou desejar o pãozinho, muito provavelmente. Ou talvez eu deseje a sopa com pãozinho. Mas a hora que aquela sopa tá no fogo, a hora que começa a subir o cheiro das especiarias e começa a subir o cheiro da sopa, eu fico até feliz. Eu falo assim, nossa, ainda bem que eu resisti. O meu corpo fica feliz. Ele fala, nossa, ainda bem, né, que a gente fez essa escolha. Então, a fome e o apetite são fatores importantes para que você saiba reconhecer e determinar quais vão ser as suas escolhas diárias alimentares e no que estão sendo baseadas as suas escolhas diárias alimentares. Ah, Gustavo, mas eu não sei diferenciar fome, eu não sei o que é fome, o que é desejo, o que é vontade. Então eu vou te falar os 5 tipos principais de fome que a gente tem hoje. Consciência, tá? O primeiro tipo de fome é a fome orgânica ou é a fome fisiológica, que é aquela fome de verdade que a gente sente. É a fome que a gente sente quando nossa barriga ronca, ou talvez no estágio mais avançado, quando a gente começa a ficar meio irritado, ou talvez no estágio mais avançado ainda, quando a gente começa a ficar fraco, ou talvez no estágio mais avançado ainda, quando a gente começa até quase a desmaiar de fome. E chega até no ponto de salivar, sabe? Já chegou nesse ponto de salivar de fome, de ficar enjoado de fome? Até um ponto que você perde a fome? Que chega uma hora que seu corpo desiste, ele fala, desencana, não quero mais comer nada também. Essa é a fome fisiológica. Por favor, não chegue até o ponto de salivar e quase vomitar, porque isso é um sinal de que, mano, suas escolhas não estão muito condizentes com o que você deveria estar fazendo, tá? Essa fome orgânica, ela não vem acompanhada de nenhum aspecto emocional, não vem acompanhada de nenhum desejo promovido pelos desejos do sentido, e a gente vai falar disso já já. Só um sintoma de que o seu corpo ali está precisando de um combustível e que, mano, vamos comer. Tô com fome, quero merendar. Eu tô com fome, quero. Certo? Fome orgânica ou fome fisiológica. Essa é a fome de verdade. Se você sentir qualquer outro tipo de fome que não seja essa da barriga roncando, ou de você se ver meio bravo, ou de você querer comer, mano, quero comer. O que você quer comer? Quero comer. Qualquer coisa, mano. Bota aqui um prato de arroz e feijão, eu vou comer. Se você botar uma macarronada, eu vou comer. Se você botar um risoto, eu vou comer. Se você botar um risole, eu vou comer. Eu quero comer. Isso é a fome de verdade. Você não fica escolhendo, não fica, eu quero comer isso, eu quero comer. Não, você vai comer o que tiver à sua disposição, porque você está com fome. Isso é fome de verdade. Qualquer outra fome que não seja essa é produzida aqui ou é produzida aqui. O segundo tipo de fome que a gente, né, tem ciência, assim, bem comum, é a fome social. Eu gosto de chamar essa fome de rebanho. Por que fome de rebanho? Porque normalmente é aquela fome que a gente não está com fome, mas a gente come pelo contexto social ao qual a gente está inserido. Então a gente está ali na mesa do bar com os amigos tomando uma cerveja, não sei o que, chega aquela porção de batata frita. Mano, eu duvido que você não vai pegar uma batatinha. Chega aquela porçãozinha de azeitoninha com queijinho, eu duvido que você não vai dar. Essa é a fome social. Essa fome social ela pode ser não tão mal, não tão ruim para o seu corpo, ou ela pode ser extremamente prejudicial para o seu corpo. Se você já acabou de comer, se você está saciado, chega ao ponto de estar com a comida aqui entalada, de tanto que você comeu antes de sair de casa, e você chega no bar, chega no boteco, chega no casamento, chega na festa, chega em qualquer lugar e começa a se entupir de bolinha de queijo, de risole, de coxinha, de batata frita, aí já toma aquela cerveja junto, já toma aquela Coca-Cola junto, essa fome social muito provavelmente não vai ser benéfica para o seu corpo, para o seu fígado, para o seu rim, para o seu intestino, para o seu estômago, para a sua vida. Você não vai acordar legal no dia seguinte. Você sabe do que eu estou falando. Essa é a fome social que não vai ser benéfica. Mas, se eu sei que eu vou no bar com os meus amigos, se eu sei que eu vou num restaurante, se eu sei que eu vou numa festa, num casamento, eu posso me precaver determinando o quanto que eu vou comer. Ah, Gustavo, é fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso, mas a gente tem consciência, ó, o polegar opositor que nos diferencia dos apes.
né? A gente tem consciência, a gente tem poder de determinar o que é bom ou não para a nossa vida. Então, com consciência e autocontrole, eu vou lá naquele evento e vou comer o suficiente para me saciar sem que eu tenha que ficar exagerando. Afinal de contas, na fome social, normalmente os alimentos envolvidos na fome social são compostos por fritura, são compostos por açúcar, são compostos por muito sal, são compostos, né, por queijos e embutidos e todas essas coisas enlatados e fermentados e conservas. Normalmente é isso que a gente encontra à disposição nesses encontros sociais, né? Então é saber usufruir daquilo, né? É saber nutrir o nosso espírito, é saber nutrir a nossa mente, é saber nutrir as nossas emoções com aquilo que a gente gosta, que é gostoso, só que sem exagerar e sem passar do ponto para que aquilo tenha o poder de nos adoecer, tá? Depois disso a gente tem a fome específica, que é eu tô com vontade de. Toda vez que você ficar com fome e pensar assim, eu tô com vontade de comer tu. Mano, esqueça. Esqueça. Senta e medita, vai dar uma caminhada, respira. Normalmente isso é a vontade de comer um docinho depois do almoço. Normalmente isso é a vontade de comer uma pizza na sexta-noite. Normalmente essas fomes específicas elas são muito passageiras, elas são muito efêmeras e elas são normalmente muito relacionadas a desejos do passado, a memórias afetivas, sabe aquelas comidas afetivas, aquelas que a gente traz na memória, aquelas que a gente traz da nossa história, que nos conectam a bons momentos, sabe? Essa fome específica, ela é muito passageira. Ela é, ó, no instalar de dedo ela passa. E o tudo que você precisa fazer para superar essa fome é simplesmente respirar. Você respirou, essa fome passou. E uma coisa. Oxente, o microfone estava desligado. Uma coisa muito interessante sobre essa fome é que se você não estiver grávida, não sucumba a ela. Ela não vai te adoecer, ela não vai te fazer mal, ela não vai te deixar em muito sofrimento. Respira, espera e passa, que ela vai passar. Ela vai passar. E aí, depois disso, a gente tem a fome emocional. A fome emocional já é uma fome um pouco mais profunda. Ela está muitas vezes conectada a estados emocionais desequilibrados aos quais a gente está passando e que muitas vezes nos dão aquela sensação de eu mereço ou eu preciso. Sabe aquelas artimanhas que a gente utiliza para se enganar? Aquelas artimanhas que a gente utiliza para contornar a nossa própria consciência? Nossa, hoje o dia no trabalho foi foda. Preciso comer essa batatinha frita e tomar essa cerveja. Nossa, hoje tretei com a mulher, velho. Preciso comer aquela pizzinha de chocolate só pra dar uma alegria na vida. A fome emocional muitas vezes ela está conectada com estados emocionais desequilibrados. Então você pode estar até numa depressão ou talvez até numa alegria extrema, tipo, nossa, passei na faculdade, vamos pro japonês. É uma fome que é maléfica? Não é uma fome que é maléfica. Ela só é uma fome que é maléfica se todos os dias da sua vida você se basear nos seus estados emocionais para determinar aquilo que você vai comer. Hoje eu estou muito feliz, vou comer pizza. Hoje eu estou muito triste, vou comer coxinha. Hoje eu estou muito feliz, eu vou comer sushi. Hoje eu estou muito triste, então eu vou comer um rodízio de carne. Poxa vida, né? Poxa vida. Normalmente, essa fome é a fome que busca uma combinação das mais perigosas da indústria alimentícia, que é a combinação de açúcar, sal e gordura. Essa combinação de açúcar, sal e gordura que você encontra muito nos chocolates, nesses bis da vida, sabe? Nessas coisinhas de pacote que tem ali alguma coisa que parece chocolate, que te dá um prazer instantâneo só de abrir o pacotinho, você já fica o herezinho, a criancinha dentro de você já fica. Normalmente, isso daí tem os três componentes: sal, açúcar e gordura. E esses três componentes, velho, eles vão agir no seu cérebro de uma forma que você nem é capaz de imaginar. Acho que nem quem faz isso é capaz de imaginar. Porque vicia, dá um prazer instantâneo, dá uma recompensa instantânea.
mas a gente vai querer mais. E 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 nesse querer mais, nesse querer mais, nesse querer mais, quando a gente vê, a gente não consegue mais passar um dia sem comer aquele alimento. Então, é importante observar se você está comendo muito por emoções. E aí a gente tem a fome situacional, que é sentir fome, uma fome gerada pelos órgãos dos sentidos. Na Ayurveda a gente fala muito dos órgãos do sentido. Quais são os órgãos do sentido? A visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Sabe quando você passa na frente daquela padaria safada, indo para o trabalho às 6:30 da manhã? Quem já passou por isso sabe qual que é a sensação. Ou então voltando do trabalho às 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, você passa perto da padaria e vem aquele cheirinho. Ou então quando dá 11:30 e você trabalha perto de algum restaurante e começa a subir aquele cheiro do feijão, você fala, nossa, eu preciso comer uma feijoada hoje. Essa é a fome situacional. Ou então quando você passa na frente de uma doceria, ou quando você vai numa feirinha, esse final de semana mesmo, teve feirinha aqui em Serra Grande, onde eu moro. Teve a feirinha aí, o sarau. E o sarau é basicamente algumas pessoas cantando umas músicas estranhas com um monte de barraquinha vendendo comida e as comidas tudo exposta lá. Aí você passa lá, tem pastel, tem hambúrguer vegano, tem doces, tem sushi, você vai passando por tudo aquilo, você acabou de comer e você fala assim, nossa, velho, que vontade de comer um sushi. Aí você dá 10 passos, nossa, que vontade de comer um doce de tâmaras. Aí você dá 10 passos, nossa, que vontade de comer uma salmoça. E aí você dá mais 10 passos e você tá longe de tudo, você fala, nossa, tô com fome de nada não. Era só desejo mesmo. Essa é a fome situacional. Então, se eu puder te dar uma dica para você começar a trazer mais consciência para sua alimentação é dentro da fome fisiológica, da fome social, da fome específica, da fome emocional e da fome situacional, observa no seu dia a dia qual que está sendo mais determinante ou quais que estão sendo mais determinantes para suas escolhas alimentares diárias. Observa isso. Se você só observar isso, eu tenho certeza que assistir até aqui já valeu a pena para você. Se você for capaz de conseguir colocar isso em prática na sua vida, sem ninguém te cobrando, sem ninguém exigindo nada de você, sem que você tenha que pagar alguém para você fazer isso porque você pagou, então agora tem que fazer. Se você for capaz de assumir a responsabilidade de falar, mano, eu vou observar a minha fome nos próximos dias, nas próximas semanas e vou determinar qual dentre esses 5 tipos de fome, qual que está regendo a porra da minha vida. Eu tenho certeza que você já vai estar mais de meio caminho andado para começar a praticar uma alimentação consciente. Ouve o que eu estou te falando? Isso muda tudo. Você começa a praticar uma alimentação consciente reconhecendo o padrão da sua fome, reconhecendo as motivações que te levam a comer. Falando um pouco mais dos órgãos dos sentidos, um dos grandes ensinamentos que a gente encontra em Bíblia, em Alcorão, em Bhagavad Gita, fala mais aí, todos esses livros clássicos de autoconhecimento, de espiritualidade. Sempre que a gente fala de desenvolvimento pessoal, em algum momento do rolê você vai ver o seguinte contexto: para que você possa se libertar desse mundo e do sofrimento desse mundo, você precisa se libertar dos seus desejos, dos seus anseios, dos desejos do sentido. Quem já estudou sabe. Em algum momento vai aparecer isso, que você precisa se libertar dos seus desejos do sentido. Na Ayurveda, quando a gente fala sobre os propósitos da vida do ser humano, o último propósito da vida do ser humano é moksha, é a libertação. E dentro dessa libertação, a gente tem também essa libertação dos desejos, dos sentidos. Essa libertação do, nossa, eu vi uma coisa, eu quero. Nossa, eu ouvi uma coisa, eu quero. Nossa, eu senti o cheiro de uma coisa, eu quero. Nossa, eu toquei em alguma coisa, eu quero. Esses desejos muitas vezes nos levam para dois caminhos, e esses dois caminhos são os principais frutos de sofrimento de toda a humanidade, que são desejo e aversão.
Apego e aversão. Ou eu quero muito, ou eu quero isso longe de mim. Isso é fruto dos nossos desejos do sentido. Eu desejo isso longe ou eu desejo isso muito perto? Independente de como for, é um fruto dos desejos dos órgãos dos sentidos. E se a gente não for capaz de reconhecer esses desejos assim que eles surgem, e isso vem através de prática, mas isso vem também através de tomada de consciência, de observação, sem punição, sem culpabilização. Pô, eu posso agir de forma inconsciente de vez em quando. Ou melhor, eu vou agir de forma inconsciente de vez em quando. Você vai agir de forma inconsciente de vez em quando. Mas depois dessa ação inconsciente, quando voltar à consciência, você ainda vai ter a capacidade de falar: mano, eu comi 10 pães só porque o pão estava quentinho e eu passei na frente da padaria? É mesmo que eu fiz isso? Porra, a próxima vez que eu passar lá na frente da padaria, eu não vou sucumbir a esse desejo, pô. Então eu vou passar pelo quarteirão de trás só para não ter que passar na frente da padaria. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento na prática. Isso é alimentação consciente. É comer uma barra de chocolate inteira na TPM, ou quando você está triste, ou quando você está frustrado, ou quando você está desesperançoso, e no dia seguinte acordar com espinha, ou acordar com diarreia, ou acordar com indigestão, e falar assim, mano, onde que eu tava com a cabeça, velho? Qual que foi o meu padrão mental aqui? Deixa eu ver. Pô, eu tava triste, aí aconteceu isso, aí aconteceu isso, aí aconteceu isso. Ah, e aí eu cheguei aqui. Então aconteceu isso para eu chegar até aqui e comer uma barra inteira de chocolate. Eu não quero mais comer uma barra inteira de chocolate. Então quando acontecer isso, eu vou tentar trazer consciência. Então a alimentação consciente, resumidamente, ela envolve o antes, ela envolve o durante e ela envolve o depois. Você não precisa estar com, quer dizer, precisa, mas acho que é impossível estar consciente 100% do tempo. Então se permita usufruir da sua consciência as porcentagens de tempo que for possível para você e dessa forma se capacite a mudar as suas escolhas ou pelo menos a não repetir as suas escolhas. Isso é alimentação consciente. Então, o equilíbrio entre os órgãos do sentido e a fome é essencial. Da mesma forma que a fome e o apetite, né, a vontade e o desejo e a necessidade precisam estar em equilíbrio, os nossos órgãos do sentido também, porque a gente come com os olhos, a gente come com o nariz, a gente come com o tato. Se a gente comer só gororoba, insossa, cinza ou azul, azul é uma cor que o nosso cérebro não entende como alimento, né? Então, se a gente comer só gororobas com essas qualidades, a gente não vai comer feliz. E a gente vai comer sem desejo, e aí a gente vai causar indigestão e vai gerar toxina no nosso corpo, assim como a gente viu no começo da aula. Então a gente precisa sentir prazer por aquilo que a gente vê. A gente precisa sentir prazer no crack. Por que, que o crocante, por que, que a galera no Instagram, quando faz aquelas receitas de coisas crocantes, né? Chega com a faquinha e faz para desejar em você, para despertar em você o desejo de comer algo crocante. O seu cérebro ouve aquele ele fala: "Nossa, eu quero", né? Do mesmo jeito que você passar na padaria, você vai sentir: "Nossa, eu quero". O pãozinho, mano, é o sonho perfeito de todo mundo. Ele é quentinho, ele é crocante, ele é macio por dentro, ele é uma bomba de açúcar no nosso corpo. Quem é capaz de resistir ao pãozinho? Somente uma mente muito bem trabalhada, uma mente muito bem consciente é capaz de resistir ao pãozinho, né? E por aí isso que a gente vai trabalhando e se desenvolvendo, né? Então a gente não pode se basear somente nos órgãos dos sentidos para que a gente se alimente, assim como a gente não deve se basear somente na nossa fome, mas a gente deve ser capaz de ir montando esse quebra-cabeça de fome, desejo, órgãos dos sentidos, para que a gente possa fazer escolhas cada vez mais adequadas e alinhadas com aquilo que a gente deseja. Tendo em consciência que a indústria alimentícia sabe muito bem o que a gente deseja. A indústria alimentícia sabe muito bem o que o nosso cérebro deseja e anseia. A indústria alimentícia estuda o nosso cérebro, estuda a gente, paga R$ 100 para as pessoas irem lá fazer pesquisa de mercado e falar: e aí? Quer comer mais? Desejou, despertou desejo? Ficou doidão? Então a gente vai vender em massa.
Então a gente vai botar nas prateleiras do mercado. Se não te deixou doidão, eu nem vou vender. Mas se te deixou doidão, eu vou vender. Então a gente precisa ser mais perspicaz que uma indústria que tem muito dinheiro, que tem muito tempo, que tem muito investimento. A gente precisa ser mais perspicaz em relação a nós mesmos do que uma indústria alimentícia que produz alimentos que só nos adoecem. É capaz de fazer, é possível fazer isso sem dedicar o mínimo necessário para a gente reconhecer o nosso padrão alimentar? É possível fazer isso sem que a gente dedique o mínimo de tempo necessário para se entender, para entender as nossas emoções, para entender a nossa fome, para entender os nossos padrões alimentares? Vocês já sabem a resposta, né? Então, como eu falei, os estágios da fome são satisfeito, e aí a gente começa a sentir um pouquinho de fome, e aí a gente começa a ficar com o estômago roncando. Entre o sentir um pouquinho de fome e o estômago roncando, é o momento ideal para a gente comer. É o momento que o nosso corpo está falando assim: meu parceiro, minha parceira, terminamos de digerir o que a gente botou para dentro. Estamos prontos para receber uma nova carga de alimento. Simples assim. O melhor momento para a gente se alimentar é entre o será que eu tô com fome? E tô com fome. Passou desse ponto, o nosso fogo digestivo já vai ficar alto demais. E aí, ele não vai conseguir ter o tempo necessário para digerir o alimento, ele vai dissolver o alimento. Ou então ele vai ficar fraco demais. E aí, quando o alimento chegar lá, imagina uma fogueira, né? Se uma fogueira está muito alta, ela queima o alimento antes de cozinhar ele. Se uma fogueira está muito baixa, ela não cozinha o alimento adequadamente. E aí ele vai passar pelo trato digestivo sem ser devidamente digerido, que é aquilo que a gente falou no começo da aula também. Então, é importante a gente saber qual é a melhor hora da gente comer, é importante a gente saber reconhecer os estágios da fome, para que a gente possa determinar quando que a gente vai comer, dentro da nossa rotina. Entender de tipo, pô, se eu tomar café da manhã às 7h30 da manhã, eu vou ter fome de verdade 11 horas, 11h30 da manhã. Então eu não vou me organizar para almoçar 2 horas da tarde, senão eu vou passar desse estágio. Senão eu vou começar a ficar irritado, senão eu vou começar a pensar, não pensar com clareza, senão eu vou começar a tomar atitudes e vou começar a fazer escolhas equivocadas na minha vida. Eu vou começar a destruir os meus tecidos, eu vou começar a destruir o meu próprio corpo porque eu estou com fome. Você sabe reconhecer os estágios da sua fome? Fala aqui para mim nos comentários que eu quero ver. Você sabe reconhecer os estágios da sua fome? Ou é simplesmente com fome sem fome? Satisfeito, cheio, com fome sem fome? Difícil, né? Difícil. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque quando a gente pesquisa alimentação consciente no Google, vai aparecer muita coisa de mindful eating. Então, eu quero tirar aqui 2 minutinhos só para. Nem isso. Só para deixar claro qual é a diferença entre a alimentação consciente que eu estou falando aqui, essa alimentação consciente que vem do autoconhecimento, que vem da Ayurveda, e a alimentação consciente que a gente vai encontrar no Mindful Eating, que vem da Mindfulness, que é aquela técnica de meditação, caso você não saiba. O Mindful Eating é uma técnica que envolve o ato de se alimentar em si. Então é quando você está sentado, prestes a se alimentar, você observa a sua mente, você observa o alimento à sua frente, você observa a textura, o cheiro, as qualidades daquele alimento e você busca comer com presença. É legal? É legal pra caceta. Mas a alimentação consciente que eu estou falando aqui envolve isso também e muito mais. A alimentação consciente que eu estou falando aqui envolve o antes, o durante e o depois. Eu vou falar mais disso no final. E no final da aula eu vou dar 5 dicas para você começar a aplicar alimentação consciente na sua vida. Então, fica comigo aqui até o final, que a gente já está mais na metade da aula e você vai ver o que eu guardei para você até o final. Agora uma pergunta de milhões. Gustavo, alimentação intuitiva funciona? Esses dias eu estava vendo o Instagram de uma menina bem grande aqui, né? Bem grande aqui na rede.
E aí ela estava falando que ela é vegana há sei lá quantos anos e que ela se alimenta de uma alimentação intuitiva e tudo cada vez mais, não sei o quê, e bababá, bababá. Eu fiquei olhando aquilo e falei, minha filha, você mora no sul e seu café da manhã, vários dias da semana, é um pão de forma com salada e grãos crus. Essa alimentação intuitiva não está muito saudável para você. Mas eu não falei nada porque cada um no seu quadrado, né? Eu falo para quem está aqui querendo me ouvir. Então, alimentação intuitiva funciona? Depende. Depende. Você sabe ouvir a sua intuição? Se a sua intuição te fala para comer um chocolatinho todos os dias depois do almoço, é essa a intuição que você vai ouvir? Se a tua intuição te fala que toda sexta-feira ou domingo à noite é dia de comer pizza, é essa a intuição que você vai ouvir? Então depende. Uma forma de você saber se a sua intuição tá boa ou não. Você toma refrigerante? Se você toma refrigerante, a sua intuição não tá boa. Porque é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida, para a sua saúde, para o seu corpo, é tomar refrigerante. Então, se você quer seguir uma alimentação intuitiva, mas toma refrigerante, trabalha a sua intuição primeiro, porque ela precisa de um ajuste aí. E estou falando só da sua intuição alimentar, tá? Não estou falando das outras intuições, que quem sou eu para falar da sua intuição? Mas da alimentar a gente pode falar um pouquinho. Então, a alimentação intuitiva, ela depende muito do que você aprendeu ao longo da sua vida. Ela depende muito dos padrões de repetição que eu falei lá no começo da aula também. Ao longo da nossa vida, olha que louco, a gente vai criando associações dopamínicas. Mano, eu duvido que você já ouviu falar disso na sua vida antes desse vídeo. A gente vai criando associações dopamínicas. E essas associações dopamínicas são uma cadeia construída desde o começo da sua vida que diz assim: pô, quando eu como isso eu sinto prazer. Quando eu como isso eu me sinto legal. Quando eu como isso eu sinto recompensa de dopamina no meu cérebro. Então, se eu aprendi com o meu pai todos os dias às 5:30 da tarde a comer um pãozinho francês com manteiga, eu criei ao longo de anos e anos e anos uma associação dopamínica de que quando eu como aquele pãozinho às 5:30 da tarde, eu estou sentindo pertencimento, eu estou sentindo amor, eu estou sentindo me sentindo acolhido, eu estou me sentindo seguro, e o meu corpo fala assim: pô, comer o pãozinho é legal, gera várias sensações positivas no meu corpo. Olha que doido. Então, entender quais os padrões familiares, quais os padrões, né? Ah, Natal tem que ter peru. Lá ele. É a associação dopamínica. Se o Natal passar e você não comer uma carne, né? Você não, mas você está entendendo o que eu estou falando aqui? Vai criar uma sensação no seu cérebro de que, epa, Jesus nasceu e eu não comi uma carninha. Não teve prazer, não teve recompensa. Como assim? Então, a alimentação intuitiva vai depender de quão consciente você está das suas associações dopamínicas, quão capaz de reestruturar e reformular as suas associações dopamínicas você está nesse momento para seguir uma alimentação intuitiva. Então, a gente precisa tomar consciência do efeito do alimento no corpo e aí sim entender os processos alimentares, né, antes, durante e depois para a gente poder começar a então entender e pensar em seguir uma alimentação intuitiva, sem a orientação de uma nutricionista, sem a orientação de um profissional. Polêmica. Não que o nutricionista ou o profissional vai saber o que é melhor para você. Pronto, falei. Pronto, falei. Ninguém é mais capaz de determinar o que é bom ou não para você no dia a dia quando a gente diz em respeito a alimento do que você mesmo. O problema é que você não sabe absolutamente nada sobre isso. O problema é que você se dedica mais tempo a ver Reels, a ver TikTok, a ver Big Brother, a ver Masterchef, do que saber o que acontece quando eu como 3 pão francês com manteiga em jejum de manhã, com café preto. Tá? Então, a alimentação intuitiva é possível? É possível. É saudável? É saudável. Porém, depende de quem? De você. Você hoje se sente apto a seguir somente
a sua intuição para se alimentar? Você se sente capaz de determinar o que é saudável ou não para você, para o seu corpo, para você se alimentar? Caso a resposta seja positiva, vai na fé, segue na fé da alimentação intuitiva. Mas caso você sinta que precisa estudar um pouco mais e entender um pouco mais sobre o antes, durante e depois que envolve o processo alimentar, seja muito bem-vinda, me acompanhe, que a gente vai falar bastante disso ao longo da nossa vida, se assim Deus permitir. Tá? Então, alimentação intuitiva, a gente não tem como falar de alimentação intuitiva sem falar de alimentação saudável. O que é alimentação saudável para você? O que é alimentação saudável para você? É uma alimentação que vai se basear. Deixa eu. Aqui, ó. Alimentação saudável para você é aquela alimentação que está descrita como saudável pela Gabriela Pugliese? É uma alimentação que está descrita como saudável pela OMS? É uma alimentação saudável que está descrita como saudável pela sua nutricionista? Com os conceitos, verdades, né? Crenças de cada um deles? Ou será que a alimentação saudável é aquilo que é saudável para você, que leva em consideração a sua capacidade digestiva, que leva em consideração o clima, a estação ao qual você está submetido, que leva em consideração o local que você mora, que leva em consideração a sua fome, que leva em consideração os seus desejos, que leva em consideração os prazeres dos seus órgãos, dos sentidos? O que é alimentação saudável? De maneira resumida, do resumo, a gente pode dizer que a alimentação saudável é aquela que consegue nutrir o seu corpo, sendo adequadamente digerida, sem gerar toxinas e com os seus dejetos devidamente eliminados. Isso é alimentação saudável. É aquilo que você consegue comer bem, consegue digerir bem, consegue se nutrir e o que não te nutre consegue ser eliminado. Simples assim. Isso é alimentação saudável. Você pratica uma alimentação saudável? Caso você acumule toxinas no seu corpo, não. Caso você coma e fica sentindo que está conversando com a comida durante horas e horas e horas, tem refluxo, tem azia, tem indigestão, tem diarreia, tem fezes que sujam a privada, tem dificuldade de evacuação, a resposta é não, a sua alimentação não está sendo saudável. Ah, Gustavo, mas eu como uma barrinha de cereal NutriPro que tem 32 gramas de proteína, só meio grama de carboidrato e está lá escrito saudável. Tá bom, beleza. Ah, Gustavo, mas eu como salada com chia, quinoa, linhaça todos os dias e com um pedacinho de filé de frango ali que é super magro. Tá bom, beleza. Como que tá o seu cabelo? Tá seco? Tá quebradiço? Como que estão as suas unhas? Estão com marcas longitudinais? Estão bem formadas? Estão quebradiças? Estão fortes? Como que estão os seus olhos? Como que está a sua memória? Como que está a sua evacuação? Como que está a sua pele? Está seca ou está bem lubrificada? Como que está o seu sono? Como que está a sua disposição? Como que estão as suas emoções? Tudo isso é um resultado de uma alimentação saudável. Tá? Então, alface é saudável? Depende. Que horas? Quem está comendo? Quanto? Acompanhado de quê? Pizza é saudável? Depende. Acompanhado de quem? Não de quê, mas de quem? Porra, uma pizza domingo à noite com a sua família, com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo. Num domingo ali que você passou o dominguinho em casa, gostosinho, de boa, comeu no almoço uma, sei lá, uma lasanha acompanhada de meio cálice de vinho. Curtiu a tardezinha de um domingo em São Paulo, no frio, né? Tá ali bem disposta, tá se sentindo bem, digeriu bem o almoço. Uma pizza não vai ser o pior dos alimentos. Não é o ideal, não é o ideal, mas um dia. Né? A gente precisa se nutrir não só no estômago, mas a gente precisa nutrir as nossas emoções, a gente precisa nutrir os nossos sentimentos também. A gente não precisa ser radical. O problema é quando a gente quer nutrir as nossas emoções e os nossos sentimentos todos os dias. O problema é quando a gente quer nutrir, eu preciso nutrir as minhas companhias todos os dias. Aí não dá. Vinho é saudável? Depende. Quando? Quanto? Como? Por quê?
Vinho é saudável, na Ayurveda vinho é medicamento. Mas se você tomar uma garrafa de vinho acompanhado de uma cartela de cigarro no rolê à noite, não vai ser saudável. Mas o vinho, ao mesmo tempo, é antídoto para pizza, é antídoto para massa. Que aula da hora. Estão gostando da aula? Falem aqui para mim nos comentários. Como eu falei, eu não estou conseguindo ver os comentários agora, mas no final da aula eu vou baixar e vou responder cada um de cada vez. Barrinha de cereal industrializada é saudável? Coca-Cola zero, que os nutricionistas estão pirando aí, indicando para todo mundo no Instagram porque não tem açúcar. É saudável? Dá até fome. Existem três pilares que a gente pode determinar na nossa vida para determinar se é saudável ou não, se a gente está com fome ou não. Três pontinhos simples. Se você puder, agora, pega um caderno, um lápis, uma folha, sei lá, e anota isso daqui. Três pilares. Eu quero, eu preciso, eu tenho o quê? Eu quero, eu preciso, eu tenho o quê? Esses três pilares, junto com o antes, durante e depois, compõem a base da alimentação consciente. Por quê? Eu preciso ser capaz de determinar se aquilo que eu estou prestes a comer é algo que eu quero, se é algo que eu preciso ou se é algo que eu tenho que. Nem sempre eu vou poder comer só aquilo que eu quero. Na maioria das vezes, não. Nem sempre eu vou poder comer só aquilo que eu preciso, porque isso depende da disponibilidade, isso depende da minha capacidade de alcançar, de conquistar aquilo, né? De comprar aquilo ou de fazer aquilo. E o eu tenho que, que nem sempre vai ser possível, mas quando a gente tem que, normalmente é algo que já está chegando num estágio de prestes ou no estágio de adoecimento. Uma das formas mais práticas de começar a colocar a sua alimentação consciente em ação, em movimento na sua vida, é você começar a olhar para o alimento que você está escolhendo no mercado, é como você começar a olhar para o alimento que você está escolhendo no restaurante, é você começar a olhar o restaurante que você está prestes a escolher na sua vida e se perguntar: esse alimento eu quero comer, eu preciso comer ou eu tenho que comer? O que a gente tem que comer? A gente tem que comer os alimentos que nos provêm nutrientes, minerais, o mínimo necessário para a gente sobreviver. Eu preciso comer esses alimentos. Quando eu tenho que comer, é porque eu estou com alguma deficiência ou eu estou com algum problema que exige que eu me alimente desses alimentos. Certo? Então eu tenho que já é um estágio quase que urgente. O eu preciso é o mínimo que a gente precisa comer no dia a dia: proteína, carboidrato, vitaminas, minerais, tudo aquilo que a gente já sabe. Só que o eu quero é o desejo, o eu quero é o apetite, o eu quero é a necessidade, é a vontade, não a necessidade, é a vontade. O eu preciso é a necessidade. O eu tenho que é a necessidade. O eu quero é a vontade. Quando a gente consegue refinar, excluir só o que eu quero, excluir só o que eu tenho que, e quando a gente consegue manter uma alimentação baseada no eu preciso, mano, esse é o caminho da saúde. É quando eu consigo querer aquilo que eu preciso. Mano, puta que pariu. Quando eu começo a querer aquilo que eu preciso, quando eu começo a ter desejo de comer um arroz com, com feijão moyashi, minha boca já tem água, com brócolis cozido no vapor, com aquela cenourinha ralada feita com lemon pepperzinho e abobrinha, oh, meu Deus do céu, que delícia! E isso me faz bem. Então, quando eu consigo unir o eu quero com o eu preciso e eu tenho que, e refinar tudo isso em uma só escolha, damos graças. Isso é alimentação consciente. É você se alimentar apesar das suas emoções. É você se alimentar apesar dos seus desejos dos órgãos dos sentidos. É você se alimentar apesar de todas as suas desculpas e justificativas que te permitiriam fazer uma escolha equivocada e inconsciente.
Eu quero comer aquilo que eu preciso. E dessa forma, eu mudo as minhas associações dopamínicas. Eu começo a ensinar para o meu cérebro, para o meu corpo, para a minha mente, para minha essência, para as minhas células, que aquilo que eu estou escolhendo é aquilo que vai nutrir eles da melhor maneira possível. E quando eu comer aquilo, eu vou comer com tanto prazer e com tanta consciência do que aquilo vai produzir no antes, durante e depois, que eu vou comer aquilo satisfeito, mas não satisfeito de saciado, satisfeito de satisfação, de contentamento, de alegria, de felicidade, de falar, mano, eu consegui superar os desejos, eu consegui superar as minhas associações dopamínicas criadas lá na minha infância e agora eu tenho autonomia de determinar o que eu quero e o que eu vou comer e vou comer isso com prazer. Se isso não é liberdade, eu não sei o que é. Se isso não é um dos caminhos para moksha, para libertação, eu não sei o que é, tá? Que bonito. E como que a gente pode fazer isso? Então vamos falar um pouquinho do antes. Um dos fatores determinantes para as nossas escolhas alimentares está na consciência na hora das compras, tá? Então você já parou para pensar que o que você comprou no mercado há 10, 15, 20, 30, 40 dias atrás, dependendo até mais, ainda é capaz de determinar se você vai ter saúde ou vai ter doença? Olha que louco. Olha que louco. Então, um dos pontos mais importantes da alimentação consciente tá lá atrás, está na hora que a gente compra, está na hora que a gente determina o que a gente vai comprar. Eu dou aula, eu fico besta, porque eu estou assistindo a aula junto com vocês, parece. Quando você vai no mercado com fome, quando você vai no mercado triste, depressivo, quando você vai no mercado ansioso, quando você vai no mercado em qualquer estágio emocional, em qualquer um daqueles estágios de fome que a gente falou, que não é o fome, né? Na verdade, não vá no mercado com fome. Mas se for com fome, vá com uma fome de verdade, né? Mas sempre que a gente vai no mercado em qualquer estágio emocional desequilibrado, a gente provavelmente vai fazer escolhas equivocadas, tá? Então ter consciência na hora das compras é um favor que você faz para o seu corpo e é um fator determinante para a sua saúde e para as escolhas seguintes que você vai fazer na sua vida, tá? Uma vez eu ouvi uma frase assim: se está na sua casa, está no seu corpo. Se você tem uma barra de chocolate em casa, por mais que você queira parar de comer chocolate, você vai deixar ali só para quando tiver muita necessidade, você vai comer essa barra de chocolate. É tipo um cracudo deixando um crack do lado da cama, só para quando bater a fissura. Não compra. Espera sentir um desejo surreal, um desejo que, mano, te faz mal, que te faça tanto desejo ao ponto de você sair da sua casa e ir no mercado só para comprar aquela parada. Que nesse meio tempo todo você vai ter tempo de refletir, mano, será que eu preciso comprar isso? Certo. Então, vamos resumir aqui o que é alimentação consciente, afinal. Alimentação consciente envolve buscar ampliar a sua visão e percepção em relação ao ato de se alimentar. Vem buscar ampliar a sua visão e percepção em relação ao ato de se alimentar. Beleza. Entendendo o antes, vamos falar do antes, durante e depois. Que começa lá na pessoa que semeou um fruto ou uma verdura, alguma leguminosa ou algum grão que você vai comer. Tentar buscar saber, sempre que possível, qual a forma que esse alimento foi cuidado, manuseado, nutrido, colhido, transportado e oferecido até você. Então, quando a gente compra na feira, a gente pode perguntar para o feirante, pô, de onde que veio essa comida aí? Quem te vendeu? Onde você comprou? Quanto tempo faz que você comprou essa verdura aí? Né? Quando a gente está na feira, a gente tem essa capacidade.
E quando a gente compra industrializados, a gente tem a possibilidade de ir lá no site da empresa e tentar ver, pô, da onde que vem esse arroz que eu estou comendo? Da onde que vem esse feijão que eu estou comendo? Quem produz? São microprodutores ou são grandes lavouras de monocultura, né? Tá? Então, é, esse é o antes. Mas o antes também envolve a indústria alimentícia. Aonde que foi feito aquele alimento que você está escolhendo comer? Como que ele foi feito? Por qual empresa que ele foi feita? Como que é as ações dessa empresa no meio ambiente? A alimentação consciente envolve o todo. Ela não envolve só o prato de comida ali, ela não envolve só o ato de comer. Ela não envolve só o ato de botar a comida na boca, tá? Então, ela envolve ter consciência de que, pô, eu não quero compactuar com algumas coisas, então eu não vou consumir certos produtos de certas empresas. Eu não quero compactuar com algumas coisas, então eu vou escolher não consumir algumas coisas. Pessoas que escolhem o caminho do vegetarianismo, pessoas que escolhem o caminho do veganismo, pessoas que escolhem o caminho de se abster de qualquer produto por conta de um impacto que ele pode causar no meio ambiente. Isso também faz parte da alimentação consciente, isso também faz parte do pilar do antes, tá? Quais ingredientes que envolvem o produto alimentício que você está prestes a comer? Falando, né, de industrializados. Quanto de sal, quanto desses componentes químicos e não saudáveis estão presentes nesse alimento que você está escolhendo para você? Isso faz parte do antes, tá? Durante, minto, só mais um adendo do antes. O antes envolve também o ato da compra, né? Que é essa ida no mercado, essa ida na feira, essa busca pelo produto é o antes. As suas escolhas, a sua percepção das qualidades de fome, dos seus desejos, da sua vontade, tudo isso é o antes. Tudo isso é o antes. E o durante? Eita, não. Eita, as formigas. Porra, as formigas vieram fazer compras aqui. O durante envolve os alimentos escolhidos por você, né, que já estão ali na sua mesa, que já estão ali no seu prato, que já estão ali na sua casa. As suas motivações que te levaram a escolher esse alimento para ser consumido nesse momento dessa forma, a sua capacidade digestiva, o seu entorno, o seu estado emocional, tá? A sua fome, as qualidades da sua fome, o que é mais adequado para você dentro daquele momento, qual a capacidade do seu Agni, né? O durante envolve também, que a gente fala muito na Ayurveda, né? As incompatibilidades alimentares. O durante envolve também você saber combinar alimentos para que eles sejam saudáveis para você. O durante envolve também a forma de preparo desses alimentos, que música que você vai ouvir, sobre quais assuntos que você vai conversar, que vídeos que você vai assistir, caso você assista vídeos cozinhando, como que você está emocionalmente quando você está cozinhando, como você está emocionalmente quando você está montando seu prato, como que você está emocionalmente quando você está colocando aquela comida para dentro do seu corpo. Que você está pensando. E aí entra um pouquinho do mindful, do mindful eating, né? Da alimentação mindful ali, que a gente falou lá no começo. Tudo isso envolve o durante, né? O que você bebe junto com o seu alimento, em qual ambiente que você está, quais as companhias que você está, tudo isso é o durante. E o depois envolve como que você vai digerir aquilo que você escolheu comer, como aquilo vai te nutrir, quais os efeitos que aquilo vai ter no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções também, se aquilo vai te auxiliar a perpetuar a saúde ou adoecimento no seu corpo, tá? Então, antes, durante e depois da alimentação consciente. E agora, como eu prometi, as 5 dicas para uma alimentação consciente. Se você quer praticar uma alimentação consciente, se você quer começar a incorporar a alimentação consciente na sua vida, você pode começar por simples passos. Eu vou tentar te dar aqui 5 dicas que funcionaram para mim, transformaram a minha forma de me alimentar e
me possibilitam hoje sentir que eu pratico uma alimentação consciente dentro da medida do possível, e quando eu não pratico uma alimentação consciente, até dentro da alimentação inconsciente, de uma certa forma, eu tenho ali uma alimentação consciente, que é aquilo que eu falei, por mais que a gente não esteja 100% do tempo consciente, e a gente faça escolhas equivocadas no momento inconsciente, quando essa consciência voltar, a gente vai ser capaz de, de observar aquilo e mudar o padrão ao qual a gente está inserido e repetindo durante tanto tempo. Então, primeira dica para uma alimentação consciente: começa fazendo um diário alimentar de 7 dias para reconhecer os seus padrões alimentares. Esse diário alimentar, quem já fez o curso de Ayurveda sabe, quem já fez o movimento Ayurveda sabe, que esse diário alimentar ele é absolutamente transformador. Nele você pode colocar as 3 qualidades do eu quero, eu preciso e eu tive que. Nesse diário alimentar você pode colocar as qualidades de comi com fome ou comi por desejo. Nesse diário alimentar você pode colocar, esse pãozinho aqui eu comi porque eu fui motivada pelo meu órgão do sentido do olfato. Esse doce eu comi pelo órgão do sentido da visão. Você pode colocar quantos detalhes forem importantes e necessários para que você traga consciência. Esse diário alimentar pode ser feito 7 dias e repetido depois de 2 meses, por exemplo, para que você veja a sua evolução. Você pode fazer uma vez por mês na sua TPM, por exemplo. Vai mudar bastante coisa por aí, eu tenho certeza. Tá? Diário alimentar é a primeira dica. Eu acho que talvez essa seja a dica mais valiosa dessas 5, porque o diário alimentar é extremamente desafiador, mas é extremamente transformador. É consciência na prática, é consciência incisiva ali. Você ou toma consciência ou toma consciência, porque depois que você faz o diário alimentar é muito difícil de ignorar aqueles dados que você mesmo colocou ali de forma consciente. A segunda dica é que você tenha uma organização alimentar, que você faça ou um cardápio ou peça ajuda caso seja necessário. Ajuda para algum nutricionista ou para algum profissional de Ayurveda ou para alguém que entenda bastante de alimentação e que, de preferência, conheça os seus hábitos, conheça os seus gostos, conheça a sua rotina, tá? Ter um cardápio alimentar para quem está começando no mundo da alimentação, para quem está começando a querer se empoderar mais desse poder da alimentação consciente, é um fator que muda tudo. Porque você tem ali um direcionamento de quando deixar as leguminosas de molho, o que você precisa comprar no mercado, quais frutas, verduras, legumes você vai comprar na feira. É simplesmente um atalho para quem está aprendendo, engatinhando nesse mundo da alimentação e precisa de uma ajuda. Todo mundo pode precisar de uma ajuda eventualmente, e se você precisa de ajuda, peça a alguém bem capacitado e bem intencionado para te ajudar a fazer esse cardápio para você. Terceira dica alimentar, um adendo importante aqui, o cardápio alimentar vai ser muito melhor, muito mais saudável, muito melhor utilizado caso você faça o diário alimentar anteriormente, porque você vai reconhecer muita coisa no seu diário alimentar que você vai querer riscar da sua vida depois que você vê o quão dependente você é ou quão mal aquilo te faz. Terceira dica: estude e se empodere do conhecimento mínimo e necessário que te permita fazer boas escolhas sem ter que ficar recorrendo a manuais ou vídeos de YouTube. Quem não sabe cozinhar, precisa aprender a cozinhar. Quem não sabe o efeito de um pão francês no corpo, com 2 minutos em um Google você descobre o efeito de um pão francês no seu corpo. Sem conhecimento não existe alimentação consciente. Sem empoderamento da informação e responsabilidade, autorresponsabilidade, não existe alimentação consciente. Então, estude, se empodere do conhecimento que já está aí amplamente disponível nas redes, amplamente disponível na internet, amplamente disponível nos livros e ao invés de buscar influencers, busque estudos. Ao invés de buscar nutris, busque livros, busque boas referências, busque bons estudos, tá? É importante você saber como o seu corpo funciona minimamente e quais as melhores escolhas alimentares, mesmo que minimamente, para que você possa fazer boas escolhas.
Quarta dica, tenha em casa aquilo que você sabe que te faz bem. Dificulte o caminho do adoecimento. Porra, mais óbvio que isso não existe. Não precisa ter 5 barras de chocolate na sua casa. Não precisa ter um monte de pacote de wafer, de traquina, de sei lá o que. Não precisa ter bananinha frita. Não precisa ter goiabadinha. Não precisa ter um pote de 10 quilos de açaí. Não precisa de um monte de coisa. Tenha na sua casa o que a união do eu quero e o tenho que. E deixe a lista do eu quero para quando você quiser muito. Muito ao ponto de te fazer sair de casa para ir comprar. E aí, quando você fizer a sua organização alimentar ali, o cardápio da segunda dica, você vai saber que no sábado você vai receber as suas amigas, então tudo bem. Quando você for no mercado na segunda, você comprar aquilo, porque você não vai comer durante a semana, que você vai pensar, não, isso daqui eu comprei para comer no sábado. O problema é quando você compra as coisas para, eu vou ter, porque vai que. No de vai que em vai que, você está doente. De vai que em vai que, o seu corpo está adoecido. De vai que em vai que, você já fez associações dopamínicas que exigem que você coma um chocolate depois do almoço. Tá? Então, tem aquilo que você sabe que te faz bem e dificulte o caminho do adoecimento. Dica de ouro. E por último, mas não menos importante, a minha quinta dica de coração, que mudou toda a minha experiência alimentar, que mudou toda a minha experiência de vida, é estude a Ayurveda. Estude a Ayurveda e entenda a teoria por trás da prática que permite que tantas e tantas pessoas recobrem a sua saúde e vivam uma vida longínqua com consciência e com saúde. Estude a Ayurveda, estude nutrição, mas estude a Ayurveda. Porque a Ayurveda vai te ensinar como funciona o seu corpo, vai te ensinar o que é saudável ou não para você e vai te ensinar a olhar em volta para falar, mano, hoje saudável é isso. Sem conhecimento, sem estudo, é muito difícil você caminhar por esse caminho novo. E o melhor guia que eu encontrei até hoje foi a Ayurveda. Essas são as 5 dicas que eu deixo para você. Essa foi a aula de alimentação consciente. Eu espero que você tenha se beneficiado, espero que você tenha aprendido bastante coisa, espero que mude a sua vida de alguma forma positiva a partir de agora e que você possa colocar em prática, mesmo que for uma fagulha, mesmo que for uma centelha, mesmo que for uma sementinha que seja plantada aí no seu solo, que essa sementinha germine e gere bons frutos na sua vida, promovendo saúde e longevidade, autonomia e liberdade nas suas escolhas alimentares diárias. Muito amor, muito obrigado pela sua companhia até aqui e nos vemos na semana que vem para a próxima aula.